Amanhã, dia 17 de junho e dia 18 de junho, nós veremos a apresentação do Plano de Governo de Portugal, onde promete trazer uma transformação em 10 eixos nos próximos 4 anos. Mas, apesar de resumir um pouco do que traz esse plano de governo em todos esses eixos, nós daremos uma maior evidência no âmbito da imigração, que é o âmbito onde eu atuo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que a gente possa ver o que influi, né, essa política. Inclui uma política de rendimentos que valoriza o trabalho, a poupança, o mérito e a justiça social, uma reforma profunda do Estado e uma guerra declarada à burocracia para simplificar a vida dos cidadãos e das empresas, a criação de riqueza com base no crescimento econômico e no aumento do valor acrescentado, uma política de imigração regulada e humanista, serviços essenciais acessíveis a todos, com qualidade, complementaridade entre os setores público, privado e social, uma segurança mais próxima das populações, uma justiça mais célere e um combate firme à corrupção, uma resposta determinada à crise da habitação com mobilização nacional, o lançamento de novas infraestruturas que projetem o país no futuro, a implementação do grande projeto Água que Une, para garantir segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, e, por fim, um plano de reforço estratégico no investimento em defesa, alinhado com os compromissos internacionais e a valorização da indústria nacional. Estes 10 eixos são um mapa de um país e de um governo que querem romper com o ciclo da estagnação e cumprir com o trabalho, determinação e coragem o futuro que a sua história exige. Então, esse é o resumo do que vai ser tratado amanhã. É claro que nessas 252 páginas, o governo traz um maior detalhamento de tudo isso, né? Mas nós vamos focar aqui no eixo da imigração regulada e humanista, que ele fala que não vai aceitar que Portugal volte a ser um país de imigração descontrolada, onde o Estado não sabe quem está, onde está, com que antecedentes criminais e o que faz, né? Então, aqui ele dá um resumo do que aconteceu nos últimos anos, né? Houve um volume muito grande de imigrantes no país, onde acumulou mais de 1 milhão de processos pendentes, e também teve a extinção do CEF, né, onde surgiu a AIMA. No ano passado, o governo extinguiu a manifestação de interesse, e com isso eles conseguiram, né, que ele fala que ao terminar com as manifestações de interesse, ele acabou com a política de portas escancaradas, né? Então, com as missões que iniciaram o trabalho no ano passado, né, conseguiram resolver cerca de 500 mil de processos pendentes, e dos 446 mil pedidos de manifestação de interesse, cerca de metade foram rejeitados, e a outra metade recebeu finalmente o tratamento e respectiva documentação com a dignidade que merece. Aí que ele traz, né, os objetivos, olha. 1. Resolução das pendências. 2. Regulação das entradas com limitação de várias entradas, maior controle de segurança, fiscalização em território nacional e afastamento de quem não cumpre as leis portuguesas. E 3. Acolhimento e integração com o humanismo de quem vem cumprindo as regras vigentes e os valores constitucionais nacionais. E aqui as medidas que eles irão tomar para que alcancem esses objetivos aqui. Nós já temos, inclusive, projetos de lei que nós vamos comentar aqui, né, a respeito dessas medidas, e que possivelmente será votado junto com a apresentação desse plano de governo, porque foi exatamente assim que foi extinta a manifestação de interesse no ano passado. Então, eu e diversos outros colegas acreditamos que o governo vai tirar o mesmo padrão. Então, vamos lá. O primeiro é a revisão da lei de nacionalidade, alargando o tempo mínimo de residência. Atualmente, o tempo mínimo é de 5 anos, né? Independente da sua origem, 5 anos de residência, você já pode solicitar a sua nacionalidade portuguesa, eliminando a possibilidade de a permanência ilegal ser considerada para efeitos de contagem desse tempo, né? Por exemplo, atualmente você tem a nacionalidade pelo artigo 6.8, que é a nacionalidade para progenitor de cidadão português, onde conta-se os 5 anos, independente do seu tempo legal, né? Então, mesmo que você residiu nos últimos 5 anos em Portugal de forma ilegal,
esse tempo ele é contado para que você tenha a nacionalidade portuguesa. Então, aqui ele promete, né, eliminar essa possibilidade e assegurando que quem adquire a nacionalidade portuguesa tem uma relação efetiva e uma integração de sucesso no país, reunindo as condições necessárias para assumir os direitos e cumprir os deveres inerentes à nacionalidade. Então, eu vou até aproveitar que a gente está falando de nacionalidade e já vou mostrar aqui para vocês o projeto de lei. Ele traz que serão alterados os artigos 1, 6, 8, 9, lembrando que será alterado se for aprovado, né? Vamos à leitura. O artigo 1, são portugueses de origem, eles querem revogar a linha E alterar a linha F, que é a linha que concede a nacionalidade originária aos filhos de estrangeiros que nascem em Portugal. Então, vai se tornar português originário os filhos de estrangeiros que aqui residam com título válido de autorização de residência há pelo menos 6 ou 10 anos, conforme se trate respectivamente, então, no caso, 6 anos para cidadãos nacionais de países de língua portuguesa, ou 10 anos, né, para os cidadãos de outros países. E desde que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem que querem ser portugueses. Atualmente, os indivíduos nascidos em território português e filhos de estrangeiros se tornam um cidadão português originário, ainda que o pai resida aqui em Portugal há mais de um ano, sem título de residência ou com título de residência a qualquer tempo, né? Então, se você chega em Portugal, vem com visto e consegue um título de residência ainda dentro, né, de um ano, aí você consegue um título de residência e tem um filho, então o seu filho ele já nasce um cidadão português. Se você não estiver aqui em Portugal, a serviço do seu respectivo estado, né, de origem. Sendo aprovados projetos de lei, já não vamos mais ter essa hipótese. Você vai precisar residir aqui por pelo menos 6 anos, se você for de país de língua portuguesa, ou há 10 anos, se for de outro país, né, nacional de outro país. E aqui fala, em número 3, né, a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1. Verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, pela aprovação no Teste Nacional de Integração e Cidadania, que é um teste que não existe mais, que é, né, possível que eles vão criar esse teste. Tem até lá no final, eu vou ler para vocês um pouco da explicação de como será esse teste. Aqui no artigo 6.1, que é o artigo, né, que fundamenta a nacionalidade por tempo de residência. Então, você precisa satisfazer isso daqui já é atualmente, né, cumulativamente, mas eu grifei aqui para a gente poder relembrar que cumulativamente significa que você precisa preencher todos os requisitos aqui dessas alíneas, né? Então, eu vou ler só aquilo que vai ser alterado, porque os demais aqui é assim, né? Já é assim. Então, atualmente precisa residir em Portugal há pelo menos 5 anos, então vai passar para 6, sendo de país de língua portuguesa, ou 10, se for de outros países. Para além de comprovar que conhece suficientemente a língua portuguesa, vai também precisar obter a aprovação no Teste Nacional de Integração e Cidadania, né? Esse teste, como eu falei, é algo novo, é algo que não existe atualmente, mas que vai passar a ser exigido. Aqui também traz alguns fundamentos para a perda da nacionalidade portuguesa. Aqui, olha, sobre a regulamentação, né? O governo regulamenta o dispositivo do artigo 1º, no que diz respeito ao Teste Nacional de Integração e Cidadania, o qual consiste numa avaliação composta por perguntas de escolha múltipla, incidindo sobre a história nacional, os valores democráticos, a cultura portuguesa e outros elementos representativos da identidade e organização da sociedade portuguesa, no prazo de 30 dias a contar da publicação da presente lei. Vai ser criado, né, esse teste, e quem for solicitar a nacionalidade portuguesa, então, vai precisar passar por esse teste nacional de integração e cidadania, onde você vai precisar estudar, né, sobre a história nacional, a história de Portugal, seus valores, a cultura portuguesa e outros elementos representativos, para que você tenha aprovação nessa prova, que será de múltipla escolha, ou seja, marcar X, né, digamos assim, nas linhas gerais, né? E a entrada em vigor
vai ser no dia seguinte da sua publicação. Então, se o governo seguir aquilo que eu acredito que né, que ele vai seguir, que foi conforme ele fez no ano passado, votando amanhã, pode ser que amanhã mesmo ele já faça a publicação e na quarta-feira que a gente já tem essa lei em vigor, ou se não for votado amanhã, se votar na quarta-feira, que ainda vai continuar a apresentação do plano na quarta, ele pode vir a publicar, enfim, né? Então a gente pode ainda ter mudanças nessa semana. Vamos voltar aqui para o programa do governo, onde fala também sobre a revisão da lei de estrangeiros e da lei de asilo, limitando os fluxos migratórios, nomeadamente do reagrupamento familiar. Nós também já temos projeto de lei sobre isso. A capacidade dos serviços públicos e de integração da sociedade portuguesa, restringindo o visto para procura de trabalho a candidatos com elevadas qualificações e ponderando a introdução de critérios de progresso no domínio da língua portuguesa nas renovações de certas modalidades de autorização de residência. Então, para aqueles que não são de país de língua portuguesa e que obterem, né, o título de residência, na renovação vai ser necessário que demonstre ali, né, um progresso no domínio da língua portuguesa, que provavelmente vai vir, claro, né, quando for aprovado esse projeto, se for aprovado nestes termos, nós vamos ter um regulamento, né, onde a gente compreenda melhor como que será avaliado esse progresso no domínio da língua portuguesa para as renovações. Restringindo o visto de procura de trabalho a candidatos com elevadas qualificações. Atualmente, o visto de procura de trabalho é aplicável a todos, né? Então, independente da sua profissão, da sua formação, a pessoa pode solicitar o visto de procura de trabalho. Então, sendo aprovado um projeto de lei que traga essa alteração, só vai ser aplicável a candidatos com elevadas qualificações. E sobre o reagrupamento familiar, vamos dar uma olhada aqui, olha. Temos aqui esse projeto de lei, onde recomenda que o governo adote medidas adequadas para suspensão do reagrupamento familiar pedida por imigrantes com residência legal em Portugal. Então, esse projeto de lei, ele traz aqui uma explicação falando que trazendo, na verdade, uma preocupação, né, com o alto número, já que o próprio programa de governo aqui fala, e foram regularizados aí mais ou menos 220 mil imigrantes. Então, eles fazem aqui uma analogia, uma estimativa, olha aqui, ó, de que por volta de 276 mil candidatos podem ver sua residência aprovada, e aí, se cada um deles for casado, ter 2 filhos, então já chega aí a mais de 1 milhão de pessoas, né? Enfim, porque se o reagrupamento continuar, é o que pode acontecer, então eles temem que, acontecendo esse fato, que tem aí um desafio, né, para a estabilidade e segurança social, o funcionamento do SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, o ensino público e outros serviços públicos, né? Então, ele traz essa preocupação e, com isso, pede que seja suspenso o reagrupamento familiar, né? Olha, com fundamento na situação de emergência, em que a aplicação literal das normas sobre reagrupamento familiar pode colocar o Estado português. Cumpre esclarecer, contudo, que o presente projeto de resolução não se aplica ao reagrupamento familiar em caso de requerente que seja beneficiário de proteção internacional, né? Então, aí vai ter as exceções e pede a suspensão imediata suspensão dos pedidos do reagrupamento formulados por imigrante com residência legal em Portugal, até que todos os pedidos de legalização pendentes de apreciação na estrutura da emissão tenham decisão final e se verifique a capacidade de integração dos mesmos. Então, assim como foi feito com a manifestação de interesse, só que a manifestação de interesse foi extinta, né? Ela acabou, não tem como voltar atrás, né? Não
A não ser que tenha aí um novo projeto para voltar, para criar novamente, mas ela foi extinta. E, através da extinção, foi feito a regularização daqueles processos que estavam pendentes. Assim também, né, eles vêm a pedir a suspensão. Só que, nesse caso, né, você suspende a lei, depois volta-se à normalidade do reagrupamento familiar. Bom, vamos ver em que termos, né, se aprovado, em que termos será aprovado isso, porque, ainda que venha a ser aprovado, é possível que tenha uma discussão, né, no Tribunal Constitucional, porque é um direito constitucional, o direito à unidade familiar, né? Então, isso daqui é um ponto bem sério, né? E eu posso discorrer sobre isso em outros vídeos. Vamos aqui continuar sobre o programa do governo. Criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, da PSP, como garante da eficácia e humanismo da política de controle de fronteiras, de retorno e asilo, conclusão da construção de novos centros de instalação temporária e espaços equiparados para implementar um novo processo de triagem dos migrantes nas fronteiras externas da União Europeia, né? Isso aqui também, esses pontos, na verdade, eles já eram esperados, né? Criação de um novo regime rápido e eficaz de afastamento de estrangeiros em situação ilegal, em sintonia com nova regulamentação e discussão nas instâncias europeias, né? Está sendo discutido aí na Europa para poder criar uma regulamentação para que todos os países da União Europeia sigam o mesmo trâmite em relação ao afastamento de estrangeiros, mas com foco no afastamento voluntário. Bom, combater a imigração ilegal e o tráfico humano, prevenindo e protegendo as vítimas destas práticas, estimulando o reforço de atuação no terreno e articulada entre as forças de serviço de segurança, AIME e outras autoridades respectivas relevantes. Preservação dos princípios e condições de corresponsabilização e internalização pelo recrutador, empregador ou instituição de ensino, dos custos sociais da integração de imigrantes que estão previstos no Acordo de Imigração Laboral Responsável subscrito com as confederações empresariais, ponderando a sua aplicação a instituições do setor social, quando empregadoras e do ensino superior. Esse Acordo de Imigração Laboral Responsável, ele foi assinado em abril, foi veiculado como Via Verde. Posso também fazer um vídeo explicando só sobre isso, porque são vários critérios, enfim, né? Adotar mecanismos e procedimentos que promovam e privilegiem a atração e fixação de talento altamente qualificado, vindo do estrangeiro, incluindo portugueses, imigrantes e luso-descendentes. Então, aqui a gente vê que o governo, a partir de agora, ele vai focar nesses profissionais altamente qualificados, né? E, provavelmente, tornar o país atraente para esses profissionais. Reforço das iniciativas de integração baseadas na lógica, direitos e deveres, em particular para estudantes nas escolas, no acesso aos serviços públicos e através de intervenções comunitárias territoriais que fomentem a aprendizagem da língua e cultura portuguesas e previnam a formação de núcleos fechados, a integração da comunidade e ao respeito dos valores constitucionais portugueses. Bom, então é isso, né? Esse daqui são as medidas principais, né, que o governo irá adotar em relação à imigração regular e humanista, né? Então, em resumo, o governo fala que não tem intenção de tornar rígido, mas de regularizar, né, de trazerem regras para que torne o país mais seguro, acolhedor, enfim, né? Bom, vamos ver como será a apresentação desse plano de governo amanhã e dia 18 de junho, né? E também como que será a votação dos projetos de lei, se serão aprovados, enfim, vamos acompanhando. Caso você queira saber mais informações sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque a partir de hoje eu vou postar outros vídeos sobre esses assuntos e até mesmo para discorrer melhor sobre cada ponto que trará o plano do governo.